Tudo bem? É uma alegria nós estarmos aqui mais uma quarta-feira e vamos nos preparar, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto. Vamos conversando com Jesus, nosso mestre, nosso irmãozinho mais velho, sentindo aquele abraço, que através desse abraço nos transfere amor, calma, fraternidade. Vamos também cumprimentando a equipe espiritual dessa casa, que com tanto carinho, com certeza, há muito tempo aqui está preparando o ambiente para nos receber, nos inspirando. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, planeta escola, porque é aqui que nós vamos aprender e vamos poder nos transformarmos a cada dia em criaturas melhores. Que nós possamos ser inspirados no que nós vamos refletir nessa noite e podemos estender aos nossos próximos, a cada dia, novos aprendizados e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, hoje eu pensei uma coisa diferente para nós refletirmos um pouco. Quem aqui conhece o Chico? Todos conhecem? Alguém já ouviu falar do Chico Xavier? E o Emmanuel? Quem conhece o Emmanuel? O Emmanuel era o quê do Chico? Isso mesmo, era o líder espiritual do Chico. E Chico, ele psicografou muitos livros, não é verdade? Na verdade, ele psicografava porque os livros não eram ideia deles. O que acontecia? Os espíritos amigos ditavam e ele ia psicografando. E o Emmanuel, foi o mentor do Chico, o ajudou a trazer muitos livros para nos orientar, nos ajudar. E tem uns livros que Emmanuel escreveu que faz parte da coletânea Fonte Viva. São vários livros pequenininhos igual a esse, que o que Emmanuel fez? Pegava um trecho do Evangelho e nos explicava, nos dava orientação, o que aquele Evangelho quer nos falar. E hoje nós vamos refletir juntos o título No Burilamento Íntimo, que está nesse livro aqui, Ceifa de Luz. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer isso? Burilamento quer dizer o quê? Renovação, transformação. E íntimo? Íntimo é o que nós temos aqui dentro de nós. Então, vamos ver o que o Emmanuel nos trouxe hoje? Eu vou ler, que a lição é muito curtinha. No burilamento íntimo. Ele tirou do Evangelho de Mateus, que diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quem disse isso foi Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 46. Aí Emmanuel vem nos explicar. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência de educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar o outro sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas,
ouvindo tudo que tome a feição de calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são os nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Por isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Será que Emmanuel quer nos dizer com essa lição? Aí vem uma pergunta. Quando fala nós, se Emmanuel chegasse aqui hoje, pegasse qualquer um de nós e falasse: fulano, fala para mim quem é você. Será que nós nos conhecemos? Ele falar quem é você, não o que nós fazemos, mas nós falarmos de nós mesmos. Será que nós nos conhecemos, meus queridos? O que vocês acham? Vocês se conhecem? Os jovens, vocês se conhecem? Vocês sabem por que vocês sentem algumas coisas, pensam de alguma maneira? E Emmanuel ele veio nos falar isso. Meus queridos, nós precisamos nos conhecer. Esse é o convite que ele está fazendo. E para que nós possamos nos conhecer, nós precisamos fazer o quê? Um exercício, que é um convite que Emmanuel faz. Vamos fazer esse exercício. Eu preciso me conhecer. Eu vou olhar para dentro de mim. Sem pudor. Vou olhar. Eu vou identificar da maneira mais sincera possível as minhas qualidades. Vou relacionar todas as minhas qualidades. Mas, da mesma maneira que eu vou relacionar as minhas qualidades, eu preciso também identificar as minhas falhas. O que eu tenho dentro de mim que eu sou, que ainda não está bom, que precisa melhorar. Mas sem tampar o sol com a peneira, porque nós fazemos isso, não é verdade? Ah, eu sou assim porque a minha infância foi muito triste, eu não tive amor. Ah, eu sou assim porque acontece isso comigo. Nós não fazemos isso. E Emmanuel está nos convidando, meus queridos. Nós precisamos nos conhecer e ser o mais fiel possível. Passo 1. Quando nós passamos a nos conhecer, identificamos as nossas qualidades e as nossas falhas, que todos nós a temos, segundo passo, nós precisamos aceitar. Aceitar. Eu sou assim. Eu estou dessa maneira. Eu não sou, eu estou dessa maneira. Porque nós somos criaturas feitas por Deus. Se nós somos criaturas criadas por Deus, nós somos criados para o bem. Então, eu estou assim nesse momento. E ser o mais fiel possível. Segundo passo, eu já me aceitei. Eu já identifiquei que eu tenho algo que eu preciso melhorar. Aí eu vou exercitar, que é o que a Emmanuel está falando aqui. Eu vou exercitar. Buscar todos os dias, buscar melhorar o que eu identifiquei em mim. Nós não temos o hábito muito de identificar no outro várias falhas, não é verdade? A gente fica observando. Quando nós temos um irmão mais novo, então, coitado dele, não é verdade? A gente aponta tudo que ele faz. Mas vocês já viram uma historinha que diz assim, ó, Pedro fala de Paulo, e quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Não é verdade, meus queridos? E Emmanuel, ele fala para nós assim, ótimo, você identificou. Vocês sabem como melhorar? Para isso a gente precisa de ter o quê?
Buscar disciplina. Emmanuel falou isso para Chico. Chico virou para Emmanuel e falou: o que eu preciso fazer para trabalhar nessa seara que você está fazendo? Emmanuel falou: Chico, número 1, disciplina. E o segundo, disciplina. E a terceira, disciplina. Eu identifiquei em mim que eu sou incapaz de perdoar. Normal. Eu ainda não sei, eu não sabia que eu tinha isso. Eu achava que era o meu vizinho que não conseguia perdoar. Mas qual foi a minha surpresa quando eu deixei de olhar o externo e busquei esse olhar para dentro de mim? Não é o meu vizinho que não consegue perdoar, sou eu. Ótimo, eu já identifiquei isso. Então, eu vou exercitar esse perdão. É o que o irmão está nos falando, exercitar. Hoje eu não consigo falar com fulano. Tudo bem, mas eu vou conseguir fazer uma prece por ele. Eu vou conseguir fazer uma prece. Amanhã eu faço outra prece, até que vai chegar um dia que, quando nós nos encontrarmos na mesma calçada, eu não vou atravessar, eu vou conseguir olhar nos olhos dele. É um exercício. Mas eu preciso identificar isso dentro de mim. Ah, eu não consigo, tudo que é meu é meu. Eu não quero que ninguém pegue nada que é meu. É meu e não é de ninguém. Os jovens têm muito disso, né? Você faz isso? Né? Você gosta? Não liga se alguém mexe nas suas coisas? Tudo bem? Ó, palmas para você. É isso mesmo. E nós somos assim. Aí eu percebo que eu estou muito apegada às coisas materiais, que eu não consigo dividir. Já identifiquei essa falha. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma força danada, amanhã eu consigo desfazer de uma camiseta. Ai, consegui, é minha? Não, mas eu dei. E assim eu vou exercitando a caridade. Mas para isso eu preciso identificar e aceitar. E aceitar que eu sou apegada às coisas ainda materiais. Ah, eu não consigo ter paciência. Isso a gente sempre acha que é o outro, né? É o outro que me irrita. É o outro que me irrita. Só que quando eu faço essa análise, que eu passo a me conhecer, passo a perceber de que maneira que eu sou, eu percebo que não é o outro que me irrita, é eu que não tenho paciência mesmo. Que é normal. Eu não sabia disso. A partir do momento que eu começo a me conhecer, aí que eu percebi, eu vou exercitar. Mas vocês acham que é fácil, pessoal? Fazer do jeito que eu estou falando parece que é muito fácil, né? Se vocês fecharem os olhos agora e pensarem em vocês, o que vem à mente? A gente não sabe, a gente lembra das coisas que a gente faz, o trabalho material, da família que a gente cuida, não é assim? A mãe do cuidado que tem com o filho, o pai, assim, mas a gente não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Nós só vamos conseguir melhorar ao nosso redor, quando nós melhorarmos a nós mesmos. É isso que a lição está falando. Nós não mudamos o mundo. Nós não mudamos o mundo. Nós mudamos a nós. A nós. Porque o planeta não é o planeta que muda, é nós. Aí está a transição que tanto é falado. Mas para ocorrer essa transição, a mudança tem que vir de nós. Mas como nós vamos mudar se a gente não se conhece? Se nós não nos conhecemos? A gente só melhora algo, como está falando a lição, nós só fazemos esse burilamento quando a gente identificar o que está de errado. Mas se nós não nos conhecemos, a gente não identifica. Percebe? E nós perdemos muito tempo, meus queridos, muito tempo, observando o que está de errado no outro.
observando o que os líderes fazem de errado. Será que nós fazemos algo de errado? Será que quando às vezes a gente está naquele transporte público, finge que está cansado, fecha os olhinhos para falar que está dormindo, aí entra aquela pessoa que é mais frágil que nós, a gente não vê e não levanta para aquela pessoa sentar. Será que a gente está politicamente certo? São coisas que nós vamos observar em nós. Tem uma historinha que eu gosto muito de história. Faz tempo que eu não conto, né? Uma historinha aqui. Tem um rapaz que ele chegou numa pizzaria, pediu uma pizza. Aí estava lendo um livro lá, sentou. Quando ele levanta a cabeça, a pizza estava ali, tinha uma outra pessoa na frente dele, um outro rapaz. Ele vai com o garfo, pega o pedaço da pizza, o outro foi e pegou. Ele falou, nossa, quem que é essa criatura mal educada pegando a minha pizza? Não vou falar nada, que tem muita gente olhando, senão vão falar de mim. Deixa ele pegar. Quando ele foi pegar o segundo, o outro pegou também. E ele só pensando coisa ruim do rapaz. Chegou no último pedaço de pizza. Aí o outro rapaz adiantou, partiu aquele pedaço de pizza no meio, pegou um pedacinho e deixou... Que abusado, ainda pega metade do último pedaço da minha pizza e aí vou comer só para ele não pegar também. Passou um segundo, ele terminou de comer a pizza, de repente chega a moça, a garçonete com a pizza na mão. Senhor, a sua pizza. Não, mas eu acabei de comer. Não, essa era dele. É que ele pediu o mesmo sabor que o seu. Percebe como nós somos? Tudo que ele pensou do outro, na verdade, era ele. Isso não acontece conosco? O outro não. O outro estava tendo uma atitude diferente. Quando ele viu que ele estava comendo a pizza, o que ele fez? Ficou com tanta... que foi lá e dividiu o último pedaço, sem conhecer. Percebe como é diferente quando nós agimos? Nós vemos no outro o que nós somos, meus queridos. Todas as vezes que algo nos irritar muito numa outra pessoa, vamos olhar para dentro de nós. Alguma coisinha nós temos daqui. Percebe? Vamos nos olhar, vamos nos conhecer. Tudo que nós achamos do outro, nós precisamos nos conhecer, porque com certeza, um pouquinho nós temos também. Dá licença que eu preciso tomar. E Emmanuel está nos convidando a essa reflexão. Percebe? Aí nós identificamos nossas falhas, vamos fazer um exercício. Tem um Santo Agostinho. Quem conhece Santo Agostinho aqui? Nossa, bastante gente. Alguém mais? Santo Agostinho nos deixou o ensinamento que ele fazia com ele, todas as noites. Antes de dormir, ele passava um filme na cabeça dele. Todas as atitudes que ele fez. Tudo que ele falou, quais as atitudes que ele tomou com o próximo. Aí ele faz uma análise. A maneira que eu tratei o outro, eu gostaria de ser tratado? Isso é se conhecer. É pensar nas nossas atitudes. À noite, fazer uma reflexão de qual que foi a nossa atitude. Se nós tivemos uma boa conduta durante o dia a dia. Aí nós vamos, a cada dia, buscar posturas melhores. Santo Agostinho fazia isso. Se ele fazia isso, nós podemos também fazer, não podemos? Os jovens, por exemplo. Os jovens, tem bastante jovem aqui, que maravilha. O jovem gosta que tudo é feito e realizado super rápido, não é verdade? Se não é naquela hora, se não é daquele jeito, não dá. Não é verdade? Não gosta que seja assim? Agora, vocês já perguntaram por que, precisa ser assim?
Isso é se conhecer. Olha e pergunta, por que tudo que tem que ter essa agilidade? Porque quando se nós passarmos a nos conhecer jovem, nós vamos chegar à minha idade, já vou ter dado um passo a mais. Aquele coleguinha que te irrita na escola, será que é ele mesmo que te irrita? Será? É uma pergunta de se fazer. Percebe? O mundo não me compreende, não é isso que a gente fala? Será que é o mundo que não me compreende ou eu ainda que não estou compreendendo isso? Meus pais não me aceitam. Será que é os pais que não estão te aceitando ou você que ainda não... Você percebe que tudo tem os dois lados? Mas as respostas só vêm quando a gente se conhece. Por isso que nós precisamos se conhecer. E essa lição, ela está falando exatamente isso. E ela ainda fala mais. Quando nós nos conhecemos e passamos a praticar a caridade, a compaixão, olhar o outro com benevolência. O que é olhar o outro com benevolência? Quem sabe? Olhar o outro com benevolência é quando a gente enxerga no outro a qualidade dele. Sabia? Quando nós enxergamos a qualidade que o outro tem, não as falhas. Eu preciso observar no outro o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor. E nós não fazemos isso. O que nós colocamos em evidência? A falha do nosso próximo. E Emmanuel está nos falando isso. Ele diz aqui que ele tirou de um texto uma frasezinha que diz: quando Jesus se aproximar e ver que nós estamos fazendo tudo isso que ele falou, ele vai ficar feliz. Porque quando Jesus se aproximar, não é que quando ele se aproximar, ele está do nosso lado. Mas quando nós temos essa atitude, nós não percebemos a presença de Jesus. E qual que foi o nosso maior exemplo, meus queridos, para nós fazermos tudo isso? Quem sabe me dizer? Quem foi o nosso maior exemplo? Muito, Jesus, isso mesmo. É ele que nós vamos seguir. É os seus ensinamentos que nós vamos seguir. A cada vez que eu me conheço mais, a cada vez que eu identifico as minhas qualidades e as minhas falhas, passo a trabalhá-las, exercitar para o bem, mais próximo de Jesus eu estou. Mais rápido, mais próximo de Jesus e mais eu trago ele para dentro de mim. Vamos exercitar isso? Posso perguntar no mês que vem? Posso convidar qualquer um aqui para me falar quem é assim mesmo? Posso? Mas eu estou falando isso para vocês, mas eu também vou fazer o exercício, viu? Chegando em casa, eu faço essa análise, vou fazer. E olha que eu tenho descobrido muitas falhas, viu, gente? Mas eu ainda chego lá. Vocês também. Todas as vezes que nós falamos uma lição aqui, quais são os ouvidos que estão mais próximos? Os nossos. Então, é para nós. Então, o burilamento íntimo é o melhoramento. Nós vamos buscar melhorar dentro de nós. Nós vamos buscar melhorar nós e pessoas, transformar o nosso interior. Tudo bem? Isso é o que Emmanuel quer falar. Para isso, nós vamos ter que fazer algum sacrifício. Que sacrifício será esse? Vocês sabem qual o sacrifício? Sacrifícios de abrir mão de uma série de coisas, de valores que a gente acha que é nosso, é só nosso. Nós vamos ter que fazer o sacrifício de exercitar, que não é fácil. Não é fácil.
quando nós identificamos e aceitamos, não é fácil, porque a maioria das vezes nós usamos o persona, ou seja, usamos máscaras para sobreviver. E é normal. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas nós precisamos, meus queridos, precisamos nos apegar aos ensinamentos do Mestre e buscar a cada dia, nos transformarmos um pouquinho. Não é fácil, a gente sabe. Não é fácil perdoar, não é fácil amar. Às vezes, até praticar a caridade não é fácil, mas é esse caminho que nos vai levar à salvação de nós. A doutrina já fala, o Espiritismo fala, sem caridade não há. E a salvação de quem? Nossa mesmo. Quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para quem? Que tiramos das nossas costas aquele peso. E quando nós fazemos isso, nós vamos alcançar a maior lei divina. A maior lei divina. E qual que é? A lei do amor. Vocês estão ótimos, né? A lei do amor. Porque sem o amor, é só o amor que é capaz de nos transformar. Mas para que nós chegamos a seguir essa lei, nós temos uma caminhada. Uma caminhada. Tudo bem, meus queridos? Então, resumindo tudo, até coloquei aqui, ó. Coloquei até aqui para a gente fechar. Em resumo, a lição do burilamento íntimo é um chamado à ação para a transformação pessoal, com base no amor e na prática do bem, e buscar constantemente a evolução espiritual. Vamos exercitar isso. Nós somos capazes. O bem, a luz... Olha que lindo, eu estou vendo o rostinho de todo mundo, até de quem está lá atrás, tá vendo? Ó, de todo mundo. Ó. A luz é sempre mais forte que a sombra, meus queridos. Então, vamos nos apegar à luz. Vamos nos apegar a Jesus. E que a cada dia, nós possamos nos conhecer melhor, identificarmos qualidades e defeitos e vamos exercitar essa transformação, porque sozinho nós não estamos. Com certeza, Jesus estará ao nosso lado, não só Ele, como toda a equipe espiritual que nos conduz e que cuida de nós. Que possamos ter uma semana maravilhosa. Vamos exercitar, hein? Vamos nos conhecer. Muita paz a todos. Vamos fazer a prece. E assim, depois dessas reflexões que Emmanuel nos trouxe, que responsabilidade Emmanuel jogou nos nossos ombros, né? Não sou eu, ele. Vamos começar a praticar o que Emmanuel nos falou. Fazer das nossas vibrações. Vibrar é doar o que nós temos de melhor em prol do próximo. Doar o que nós temos de melhor em nossos corações. Então, vamos vibrar muito amor, muita harmonia para esse nosso planeta Terra. Vibremos união, paz por esses países que estão em guerra. Vamos pedir aos benfeitores amigos, a Jesus, que possa influenciar os líderes desses países e que a paz chegue a esses países e que eles possam ficar em busca da transformação e do amor. Vamos vibrar para aqueles nossos irmãos que, por hora, estão em situação de rua, que eles possam ser auxiliados pelos benfeitores amigos. Vamos vibrar pelas nossas crianças, que os seus responsáveis possam dar amor, que eles sejam inspirados a preparar os nossos pequeninos para que eles sejam
o melhor do nosso futuro. Vamos vibrar pelos nossos idosos, que os nossos idosos possam ter atenção, acolhimento. Vamos vibrar por essa casa bendita que nos recebe. Vamos vibrar pelos seus dirigentes, pelos trabalhadores, voluntários, aqueles trabalhadores que não estão aqui conosco hoje. Vibremos para os nossos irmãos que estão nos assistindo de casa, pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidade, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-los, fortalecer da parte física, a parte emocional. E vibremos, meus queridos, pelos nossos lares. Que a luz do Mestre possa visitar os nossos lares, os nossos familiares, amparando, fortalecendo. E assim, vamos vibrar por nós mesmos. Que nós possamos, a cada dia, nos transformarmos em criaturas melhores, que possamos sair daqui absorvendo os ensinamentos de Jesus e que possamos praticá-lo a todas as pessoas que nos rodeiam e principalmente a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijinhos para vocês, ó, e vamos fazer a lição de casa.